A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Em Mateus, capítulo de número 5, Mateus, capítulo de número 5, vamos ler aqui na palavra do Senhor o versículo de número 37. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo de número 37. Quantos aqui encontraram, digam amém. Está escrito assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém? Eu leio pela segunda vez. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Queridos, quantas vezes já não abrimos a boca para fazer uma promessa ao Senhor, já não declaramos que faríamos algo a Deus e infelizmente voltamos atrás. Infelizmente não cumprimos aquilo que havíamos dito que faríamos. Jesus está deixando bem claro que nós cristãos temos que ter uma única palavra. Aquilo que falamos deve ser honrado. Se é sim, temos que ir com o sim até o final. Se é não, temos que ir com o não até o final. Qualquer outra coisa que seja acrescentado é maligno, e se é maligno, é do diabo. Por isso nós temos que entender que quando a Deus prometemos alguma coisa, nós temos que cumprir, nós temos que ir até o fim. Enquanto essa palavra estiver sendo pregada hoje, tanto você que está aqui na igreja comigo, como você que está me assistindo agora, independente do horário que você está assistindo, porque essa pregação, ela fica à disposição no YouTube, e a pessoa que quer assisti-la no YouTube, pode assistir pela manhã, à tarde, à noite, de madrugada, inclusive você que está aqui. Se você quiser rever essa pregação, ainda hoje, quando chegar em casa, ela vai estar à tua disposição. Por isso eu falo com você aqui na igreja, e com você que me assiste independente do horário. Enquanto você me ouve aqui na sede da Paz e Vida no Rio Grande do Sul, e enquanto você me assiste, independente do lugar que você esteja e do horário, eu quero que você pense naquilo que você prometeu a Deus e ainda não cumpriu, e ainda não fez.
Uma coisa eu te garanto, e a palavra vai nos ensinar isso hoje. Deus, Ele quer sim que nós tenhamos compromisso com Ele. Deus quer que nós venhamos firmar compromissos com Ele. Deus quer que nós venhamos abrir a boca e dizer: Senhor, assim farei. Porque aquele que firma compromisso com Deus, faz voto, faz aliança, faz promessa e cumpre, Deus abençoa. Amém, igreja? Uma coisa o Espírito Santo tem me falado hoje. Quando nós, porque essa palavra também fala comigo, quando nós cumprirmos tudo aquilo que dizemos, ou melhor, tudo aquilo que prometemos, muitas coisas que estão paradas, Deus vai começar a liberar em nossas vidas. Talvez tem coisas na tua vida que não está andando, porque você prometeu a Deus e não cumpriu. Quando você cumprir, muitas coisas irão se abrir, porque disse Jesus: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Quantos aqui creem nesta palavra? Então eu leio, e você aqui na igreja, você que me assiste pelo youtube.com/Fernando Helves, repete após mim, bom tom em alta voz. Vamos lá? Diga: seja porém, com fé, igreja, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Você crê nessa palavra? Toma posse dela? Então faça o seguinte: põe a Bíblia aberta no assento e aplauda bem forte, bem alto o Senhor e essa palavra, amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, olhe para o céu, abra a boca e diga: glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e vai dando glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém me veio ouvir o homem, todos querem ouvir a tua voz. Então desde já que o homem diminua e que o Senhor cresça. Unge os lábios do pregador, toma a boca do mensageiro, envia a tua palavra, removendo todos os impedimentos e tudo que atrapalha, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis se sentar. E aqui na Paz e Vida, você sabe, você tem liberdade para dar glória a Deus, amém? Você tem liberdade para aplaudir, por isso está escrito que aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A única coisa que eu te peço é que você, a partir de agora, evite levantar, evite conversar e ponha o telefone no modo avião ou no silencioso, para que não venha tocar e de alguma maneira atrapalhar o andamento do momento mais importante da reunião, que é o momento da pregação da palavra. Para você ver o quanto é importante para o cristão cumprir aquilo que promete, principalmente aquilo que promete a Deus, Salomão, com a sabedoria que foi lhe dada pelo próprio Deus, ele vai falar a respeito dos votos que fazemos a Deus, da importância de prometer e cumprir. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5. Eclesiastes, capítulo de número 5. Olha o que vai dizer aqui o sábio Salomão,
em Eclesiastes, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 2. Olha o como é importante prometer e cumprir. Olha o quão é fundamental ter só uma palavra, como declarou Jesus. Eclesiastes, povo de Deus, fica logo após Provérbios, e Provérbios fica antes de Salmos. Se você abrir a Bíblia no meio, provavelmente você vai abrir em Salmos. Aí você vai passar Provérbios e na sequência Eclesiastes. Tanto Provérbios como Eclesiastes são livros de Salomão. Está escrito assim, Eclesiastes 5, versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Mas sabe qual é o problema? Nós falamos demais. É ou não é? A gente fala muito, principalmente no momento de dificuldades, principalmente no momento de lutas e provações. Quando qualquer coisa acontece, a gente sempre faz um pedido a Deus, e quase sempre acompanhado desse pedido, a gente promete uma coisa: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu faço isso. Meu Deus, se o Senhor me ajudar, eu faço aquilo. Oh, meu Pai, me ajuda nessa luta que eu estou vivendo, porque se o Senhor me der mais essa vitória, e como falavam os mais antigos, se eu alcançar mais essa graça, não era assim que antigamente os cristãos diziam? Se eu alcançar mais essa graça, eu vou fazer isso. O problema é esse: os cristãos falam demais. Mas o problema não é falar, porque a gente pode falar. O problema é não cumprir aquilo que falou. O problema é mudar, é ser movido pelas circunstâncias e acrescentar aquilo que não deveria ser acrescentado, porque quando se modifica algo que foi dito, que foi falado, já é do diabo, porque disse Jesus: é sim, é sim, é não, passou daí, é maligno. Mas infelizmente as pessoas não se atentam para isso. Aqui no versículo de número 4, ainda em Eclesiastes 5, diz o Senhor, por meio de Salomão, veja: quando a Deus fizeres algum voto, falares alguma coisa, prometeres alguma coisa, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Se o escritor aqui, ou seja, Salomão, faz uso do verbo pagar, é porque ele entende que um voto, uma promessa, uma palavra dita em relação a Deus no tocante a prometer algo, é uma dívida. Amém, igreja? Quando eu prometo uma coisa para Deus e não pago, eu estou devendo a Deus. Quanto será que está a tua dívida?
Quanto será que está a tua dívida? Quanto será que você está devendo? Ou seja, quantas promessas você fez a Deus e ainda não cumpriu? Vai vendo, vai lembrando aí. Teve um momento, pastor, que eu estava passando por uma dificuldade, eu pedi a Deus para me ajudar e eu disse que ia fazer isso, e eu não fiz ainda. Então você está devendo. Pastor, teve uma época que aconteceu uma situação difícil com uma pessoa da minha família, não sei qual foi a pessoa, talvez você que é casado disse, foi um problema com a minha esposa. Você, mulher, talvez foi um problema com o seu marido. Você que é pai, que é mãe, com o seu filho. E aí você pediu a ajuda a Deus. Você disse: Senhor, se o Senhor ajudar essa pessoa, eu farei isso. E você está pensando aí agora e dizendo: pastor, eu ainda não fiz. Pois bem, você está em dívida com Deus. Você tem que pagar. Versículo 5: melhor é que não votes, não prometa, não fale, do que votes, do que prometendo, não pagues. Amém, pessoal? É melhor não prometer, do que prometendo não pagar. Mas já que prometeu, e você tem consciência que prometeu, você sabe do que eu estou falando? Então agora não tem jeito, querido, não tem jeito, querida, você tem que pagar. E eu creio que Deus preparou esta reunião, Deus preparou essa mensagem. O Espírito Santo te trouxe aqui e te levou a assistir essa pregação para te lembrar de uma palavra que você havia dito há meses atrás, há anos atrás, e quem sabe até há décadas atrás, que talvez você esqueceu, mas Deus jamais esquece, e hoje Ele está te lembrando e está te dizendo: está na hora de você pagar o que me deve, ou seja, está na hora de você cumprir a tua palavra, cumprir o teu voto, cumprir a tua promessa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pastor, mas Deus faz isso? Deus lembra uma pessoa que fez algo para Ele, que prometeu algo a Ele? Eu vou te provar que Deus lembra. Vá comigo a Gênesis, capítulo 28. Eu vou te provar que Deus lembra a pessoa que promete Ele algo e não cumpre, e que precisa cumprir. Gênesis 28, versículo de número 20. Aqui Jacó está fugindo de casa, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Ele, juntamente com sua mãe Rebeca, engana o pai Isaque, como também o irmão Esaú, e recebe no lugar do irmão a bênção da primogenitura. Quando Esaú fica sabendo, fica enfurecido e decide matar o irmão. Então Rebeca, juntamente com Isaque, chama Jacó e diz: você tem que fugir. E eles dão um destino para que Jacó fuja, Padã Arã, a terra natal de Rebeca, onde Jacó poderia encontrar familiares, pessoas da família que iriam ampará-lo, ajudá-lo. Só que ele só sai de casa com a roupa do corpo, uma botija de azeite e a angústia de lhe acontecer algo pelo caminho.
do próprio irmão encontrá-lo e matá-lo. Então, ele chega a um determinado lugar chamado Luz, e ali ele dorme, e para confortar, se que pode-se assim dizer, a cabeça, ele pega uma pedra e reclina a cabeça sobre aquela pedra e dorme. E ali ele tem uma visão linda, que o céu se abre, uma escada vai desde o chão aonde ali ele estava até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Diga glória a Deus. Ele fica maravilhado com aquela visão, atemorizado. Ele mesmo declara que havia tido uma experiência, a primeira dele com Deus, e quando ele acorda, ele pega aquela botija de azeite que ele tinha, o único recurso que ele tinha, porque azeite naquela época era como moeda, era uma moeda de troca. Ele poderia usar aquele azeite, para fazer qualquer tipo de negociação, mas ele levanta aquela pedra que ele havia dormido, como uma coluna, e ele derrama todo o azeite, unge aquela pedra e diz que aquele lugar, a partir de então, não se chamaria mais Luz, mas Betel, porque Betel significa casa de Deus. E ao ter essa primeira experiência com Deus, ele faz o quê? Um voto. Ele faz uma promessa a Deus. Veja, Gênesis 28, versículo de número 20. Assim que você achar, diga amém. Gênesis 28, versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar, repare bem, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será o que, igreja? Casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Qual foi o voto de Jacó? Senhor, se o Senhor for comigo nessa viagem que eu faço, se o Senhor me der o que comer, se o Senhor me der o que vestir, se o Senhor me proteger, se eu for e tornar em paz dessa viagem que faço a casa de meu pai, a partir de agora, o Senhor será o meu Deus, ou seja, eu vou te servir, eu vou ser teu servo, e de tudo que o Senhor me der, certamente te darei o quê? Te darei o dízimo. Será que Deus cumpriu, igreja? Ele pediu o quê? Para o Senhor proteger, sim ou não? Pois ele foi e chegou em paz na casa do tio Labão em Padã Arã. Deus o protegeu. Nenhum animal feroz o atacou, nenhum roubador, salteador, ladrão
o furtou, ainda que ele não tinha mais nada para perder. Esaú, seu irmão, não o encontrou, nenhum mal lhe sucedeu. Amém, igreja? Ele também pediu o que comer e o que vestir, ou seja, ele pediu a Deus provisão, providência. Ele viveu 20 anos na casa do tio Labão, aproximadamente. E ali, ele não só teve o que comer durante os 20 anos, ele não só teve o que vestir durante os 20 anos, mas ele casou 2 vezes com as primas Lia e Raquel, ainda que sabemos que a intenção dele era de casar apenas com Raquel. Foi por Raquel que ele se apaixonou, foi amor à primeira vista entre Jacó e Raquel. Tanto que ele se comprometeu a trabalhar 7 longos anos por Raquel. E no dia do casamento, o tio Labão, bom de lábia, o enganou. Deixou Jacó embriagado. Jacó bebeu muito vinho e, no lugar de consumar o casamento com Raquel, o casamento foi consumado com Lia, ou Leia, como outras traduções apontam. E a palavra diz que a Raquel era uma jovem muito bonita, já a Lia nem tanto. Quando o Jacó acordou que o efeito do vinho tinha passado, que ele abriu os olhos e se deparou com a Lia, ele tomou um susto e foi revoltado cobrar do tio: meu tio, mas o que eu tinha falado com o Senhor, o trato era que eu trabalharia 7 anos por Raquel. Por que então o Senhor me enganou e me deu Lia para casar? Aí o Labão, bom de lábia, o nome já diz tudo, né, pessoal? Labão, labiador. Ô meu sobrinho querido, é porque você não é daqui. Aqui em Padã, o costume é outro. Aqui em Padã, quem casa primeiro é a mais velha. Por isso Raquel não poderia casar primeiro do que Lia. Aí eu fico pensando, por que que esse Labão não disse antes? É ou não é? Sim ou não? Mas ele queria enganar o sobrinho e conseguiu. Aí ele olhou assim para o Jacó, porque ele sabia que o Jacó queria casar muito com a Raquel. Mas a gente pode resolver isso. Deixa passar os dias do casamento com a Lia, e eu te dou Raquel, você já casa imediatamente com ela. Se me prometer uma coisa: vai trabalhar mais 7 anos para mim. Ei, Labão, hein? Labiador, sim ou não esse Labão? Aí o Jacó, que morria de amores pela Raquel, sonhava em tê-la em seus braços, que foi que ele fez? Fechado, tio, vou trabalhar mais 7 anos. Trabalhou mais 7 anos, casou, trabalhou mais 7 anos. E em tudo isso Deus está trabalhando. Amém, pessoal? Aquele voto lá de trás, Deus está trabalhando em tudo. Nada foi em vão, nada foi por acaso. Labão achava que estava enganando, na prática enganou, mas Deus estava no controle de tudo. Toma posse do que eu vou dizer agora. Quando o inimigo acha que está passando você para trás, está te prejudicando, ele não sabe, mas Deus está no controle das coisas. E quando o inimigo pensa que vai te derrubar, Deus está te levantando e fazendo grandes coisas em teu favor. Oh glória! Oh glória! Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus está trabalhando, hein, pessoal?
14 anos se passaram e Jacó pensou: está na hora de trabalhar para mim, vou passar a vida inteira enriquecendo meu tio. Aí ele conversa mais uma vez com Labão, decidem qual será a partir dali o salário do Jacó, e o Jacó começa a trabalhar. Só que o Labão, o labeador, começa a mudar o salário do Jacó. E ele faz isso inúmeras vezes. Mas repito, quando o inimigo acha que está te passando a perna e a tua vida está na mão de Deus, até quando o inimigo tenta te fazer o mal, ele está te fazendo bem. Porque na medida com que o Labão ia mudando o salário do Jacó, Deus estava tirando toda a riqueza do Labão e dando para Jacó. Amém, igreja? Ele não pediu providência, ele não pediu o que comer e o que vestir. Deus não deu só o que comer e o que vestir. Deus permitiu com que ele tivesse 2 esposas, filhos, animais que ele começou a adquirir, e Deus o abençoou tanto que Jacó agora é um homem rico, próspero, casado, com filhos e com empregados a seu serviço. Ele não disse: Senhor, me guarda, me protege, provê na minha vida, sim ou não? Deus fez tudo. Amém ou não amém? Deus cumpre a parte dele. Quem crê que Deus cumpre a parte dele? Só que eu te levei até Jacó para te provar que Deus lembra a nós da promessa que fizemos. E foi isso que Deus fez com Jacó. Está escrito aqui, ó. Vá comigo a Gênesis, capítulo de número 31, versículo de número 11. Gênesis 31, versículo 11. Pastor, já tem 10 anos que eu prometi algo a Deus. Será que Deus está lembrando? Jacó tinha prometido e já tinha passado 20 anos. Quantos anos, pessoal? 20 anos. Eu posso dizer uma coisa? Pode passar 20, 50, 100 anos. Deus vai lembrar. E Ele quer que você cumpra o que prometeu. Porque disse Jesus: seja o vosso falar sim ou não. Amém, igreja? Veja, Gênesis 31, versículo de número 11, está escrito assim: e disse-me o anjo de Deus em sonhos. Não esqueça que a primeira vez que Jacó teve uma experiência com Deus também foi através de um sonho. E eu disse: eis-me aqui, porque quando o Senhor nos chama, a gente não diz que é, a gente não diz oi, a gente diz como, pessoal? Eis-me aqui. Amém? E disse ele, Deus falando: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Ou seja, eu estou te abençoando, Jacó. Estou vendo tudo que tu está passando e estou te abençoando. Mas aí, ó, versículo 13: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o que, igreja? O voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te à terra da tua parentela. É como se Deus tivesse dito assim, ó: Jacó,
está na hora de cumprir o voto. Está na hora de você pagar o seu voto. Uma parte ele já tinha feito, aliás, estava fazendo, porque ele disse assim: o Senhor será o meu Deus. Ou seja, eu vou ser teu servo, eu vou te servir. E realmente ele começou a servir a Deus de verdade, viu? Ele mudou, pessoal. Depois daquele dia em Betel, Jacó se tornou outro homem. Esse nome Jacó significa suplantador ou enganador. E realmente, quando a gente lê um pouco em Gênesis a respeito da vida dele, a gente percebe que o Jacó sempre, a princípio, quis levar vantagem. Quando ele estava na barriga da mãe, prestes a nascer junto com o seu irmão, está escrito no texto bíblico que ele puxou o pé do irmão, como se dissesse assim: não, eu é que tenho que nascer primeiro, eu é que tenho que ser o primogênito. Um dia o irmão estava vindo da caça, porque o Esaú era caçador e o Jacó habitava em tendas, diz a palavra. O Esaú era um homem do campo e o Jacó era o filhinho da mamãe. O Jacó cuidava dos afazeres domésticos. E o Jacó sabia cozinhar muito bem. Um dia ele estava preparando um guisado de lentilhas, que eu acredito que estava muito bom. O cheiro estava indo a quilômetros de distância. O Esaú foi atraído por aquele cheiro, e quando ele se aproxima, ele se depara com o irmão e pede um pouco. Quem aqui tem irmão, levanta a mão. Quem tem irmão, levanta a mão. Você nunca pediu alguma coisa para o seu irmão? Quem já pediu? E eu sei que quase sempre ele disse não, né? Ele negou, porque irmão é assim. Irmão gosta de fazer birra, irmão gosta de brigar um com o outro. É ou não é? Como também eu sei que ele te pediu ou ela te pediu e você disse não, compra! Foi ou não foi? Foi. Só que o Esaú queria muito, aí o Jacó pensou: eu vou negociar. Então faz o seguinte: me jura hoje que tu abre mão do direito da primogenitura que eu te dou o que tu quer. Aí o Esaú: o que me serve a primogenitura agora, né? Eu estou com fome, eu quero é comer. Feito, irmão. E ali revela um pouco de como era o caráter do Jacó. Ainda que o Esaú tenha desprezado a primogenitura. E o pior de tudo é quando a mãe deles resolve arquitetar o plano para enganar o pai Isaque. O Jacó aceita, se passa pelo Esaú e é abençoado no lugar do irmão. Mas depois daquele dia em Betel, que ele disse: eu serei teu servo, o Senhor será meu Deus. Ele nunca mais fez algo que pudesse prejudicar alguém. Ele mudou de verdade. Ele realmente se tornou um servo de Deus. Quem compreende isso? Amém? Só que faltava o que agora? Faltava a segunda parte, faltava os dízimos. Eu sei que nem todo mundo gosta quando o pastor toca no assunto dízimo. Tem gente que diz que no momento da pregação não deveria nem ser falado sobre dízimo. Mas eu pergunto, por que não, se o dízimo está na palavra? É ou não é? Ah, mas o dízimo é da lei. Mas quando a palavra fala de dízimo, ela fala muito antes da lei. Então não é da lei, o dízimo é de quem? O dízimo é de Deus. Então Deus está dizendo assim: Jacó, está na hora, repare bem, de você pagar o voto. Está na hora de você voltar.
Aí o que é que Jacó faz? Jacó está, nesse momento, contando a situação para as esposas que decidem ir com ele. E Jacó vai rumo à sua terra, conforme Deus havia dito, conforme Deus havia falado, e assim cumpre o seu voto, o seu compromisso com Deus. Está provado ou não que Deus nos faz lembrar do voto que fizemos? Sim ou não? Então, eu te pergunto agora é com você. O que você prometeu para Deus e não cumpriu ainda? Não esqueça do que disse Jesus. Seja o vosso falar sim ou não. O que você disse assim: Deus, assim farei, e não fez ainda. Senhor, assim irei cumprir, e não cumpriu ainda. Repito, a vida de muitos cristãos se encontra hoje parada, porque prometeu muitas coisas para Deus e não cumpriu ainda. E eu particularmente creio que quando você pagar a Deus o que você deve, ou seja, quando você cumprir os seus votos para com Deus, Ele vai abrir, toma posse, amém? Não só as janelas do céu, porque no céu tem janela e a palavra diz, amém? Mas no céu também tem comportas que são bem maiores. Deus vai abrir as comportas do céu e Ele vai derramar bênçãos sem medidas na sua vida, aleluia. Cumpra o que você prometeu, pague aquilo que você deve, faça o que você disse que iria fazer e tome posse das bênçãos de Deus na sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Oh, glória, isso, pode aplaudir mesmo com fé o nome do Senhor Jesus. Amém? Para encerrar, abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 22. Jó, capítulo 22. Fica antes de Salmos, tá? O livro de Jó fica antes do livro dos Salmos. Jó, capítulo 22. Olha o que vai dizer aqui a palavra do nosso Deus, no versículo de número 27. Jó 22, versículo 27. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: tu orarás a Ele, e Ele o que? Te ouvirá, e pagarás os teus votos. Amém, igreja? Olha aqui no pastor, um minuto, para a gente encerrar. Tu orarás a Ele, e Ele vai te ouvir. Amém? No entanto, você vai pagar os seus votos. Ô pastor, e agora? Que dó de mim, porque tem coisa que eu nem lembro, eu sei. Mas o Espírito de Deus vai te fazer lembrar. Pastor, tem coisas que talvez eu prometi já fazem 10 anos, menos ou mais, e agora o que eu faço? Calma, respira fundo, não se turbe o vosso coração, mas ore a Deus e diga: Senhor, primeiramente perdão por falar demais, amém? Perdão por, nos momentos ali de desespero, de angústia,
fazer tantas promessas, Senhor. Senhor, perdoa por falar muito. Pede perdão primeiro. Aquilo que tu tem consciência que prometeu e não cumpriu, cumpre. E aquilo que tu não lembras mais, fala assim: ô Espírito Santo. Diz assim: ô Espírito Santo. Diz todo mundo, vai. Você que me assiste também, diga: ô Espírito Santo, me faz lembrar. Amém? E Ele vai te fazer lembrar. Quem crê nisso? Quem aqui recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.